Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui no nosso podcast. E hoje é um dia, para mim, muito bacana, porque estou recebendo aqui a minha sócia, a doutora Letícia Brandão. Ela que é uma pessoa que, tirando aí a profissão que eu tenho no escritório como advogado, é a pessoa que leva o escritório, meu braço direito, pessoa que eu admiro, gosto demais. E nada melhor do que falar sobre além de bela advogada, muito inteligente, na semana que é o Dia Internacional da Mulher, né? Que foi ontem, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho nesse tema. E também vamos falar sobre networking, né? Como é que foi o começo da carreira dela. Hoje ela representa aí uma das maiores empresas de Goiânia, ela tem uma participação grande na advocacia. Enfim, eu queria apresentar a minha sócia, minha companheira e amiga, doutora Letícia Brandão. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras. Eu fico lisonjeada e muito feliz de estar aqui representando as mulheres nesse podcast, para falar um pouco da minha história, para a gente conversar um pouco sobre o papel da mulher hoje na advocacia. Eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigada pelas palavras e de fazer parte dessa sociedade. Muito obrigada. É isso aí. Prazer, doutora, recebê-la, tá? Nessa semana especial, ter aceitado o nosso convite. Antes de nós entrarmos, doutora, no ponto que é o nosso podcast, você trazer a sua experiência de relacionamento, em especial como se deu o seu relacionamento no ingresso do escritório do Carlos Camarota, contar essa questão interessante do seu ingresso ao escritório. Queria, considerando a semana especial dedicada a vocês, a sua visão, a sua perspectiva atual do cenário feminino das mulheres no mundo contemporâneo, que você pudesse nos dar o seu ponto de vista. Obrigada pela pergunta, Bruno. As mulheres cada vez mais têm se colocado no mercado de trabalho. É uma luta constante, sem dúvida nenhuma. Luta que a gente vem aí desde 70, 80 anos atrás. Nós colhemos os frutos dessas questões. Certamente hoje não precisamos lutar mais como lutamos antigamente, colhemos esses frutos, mas precisamos persistir nesse cenário da colocação da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que a mulher ela tem demais jornadas, demais demandas, pensar em casa, pensar em filhos, compras, se está tudo ok, é uma jornada que se faz presente na vida, na rotina da mulher e que a gente precisa conciliar hoje com o mercado de trabalho. Então, de uma profissão que durante um grande período foi uma profissão muito masculina. Sim. Né? Hoje nós vemos um espaço muito interessante das mulheres, tanto na advocacia como em papéis de gestão de escritórios. Nós temos grandes juízas, grandes desembargadoras, grandes nomes aí que a gente está tendo de juristas que estão vindo fazendo palestras. As mulheres têm se intensificado nessa questão, então é muito interessante. A gente tem buscado esse papel, a gente tem buscado esse lugar, e eu fico muito feliz de fazer parte deste grupo que busca se estabelecer cada dia mais no mercado de trabalho. Sensacional. Bacana, né? Por isso que muito bom. A doutora Letícia, ela tem uma visão muito boa, muito clara, e eu acho isso fantástico. Lá no nosso escritório, nós sempre, não que buscamos contratar mulheres, mas que hoje, quando a gente vai no mercado de trabalho, incrivelmente aparece 70% ou 80% de currículos de mulheres. Mas assim, eu gostaria que a Letícia falasse um pouquinho, né? Como ela teve essa paixão, como foi que nasceu a questão da advocacia e como ela enxerga a questão do networking, como ela enxerga a questão de relacionamento interpessoal, relacionamento entre colegas de trabalho, amigos, e se isso ela acha interessante profissionalmente
ou não? Então, Carlos, eu sempre fui da área de humanas, acredito, eu posso dizer isso seguramente. Nunca tive intenção de ir para outra área que não fosse a área de humanas. Estar com pessoas, gerir problemas, e aí vem esse desejo pela advocacia, quando você começa a perceber que através da advocacia você pode fazer a gestão de problemas. Então, assim, eu acho que começou isso na minha adolescência e isso foi se aperfeiçoando até chegar à decisão pelo direito. E sou extremamente feliz com a minha profissão, com a minha escolha. Não vejo como ter escolhido outra. Acho que estou no local certo, no lugar certo, na profissão certa. E estar com pessoas, fazer amizade, o network é extremamente importante para a nossa profissão. É um diferencial para a nossa profissão. O advogado, ele não deve se limitar à pessoa que efetua ali as petições que ficam ali dentro do escritório. A advocacia, ela não é formada disso. Hoje a advocacia, ela é muito mais a parte negocial, a parte de pessoas, a parte de relacionamento. Você precisa se relacionar, você precisa estar presente para você ser visto e para você ser lembrado. A gente tem que lembrar que a gente tem uma questão do código de ética, a gente já tem algumas nuances com relação à parte de publicidade, eu não posso, o que eu não posso fazer. Então o advogado, ele tem que estar presente. Sim. Ele tem que fazer o network dele, ele tem que conhecer pessoas, a fim de que, através desse network, a gente conhecendo pessoas, essa troca, essa parceria, às vezes, inclusive com colegas, faz com que a gente aprimore. Eu também concordo, acho que a advocacia está mudando muito e o conselho que eu passo para os jovens é aprimorar o relacionamento interpessoal, chamado negócio. O que é negócio? Tentar resolver, tentar diminuir o contencioso e partir mais para o preventivo, né? E isso que eu vejo a dificuldade que as faculdades talvez não têm matéria, não ensinam isso aos alunos. Os alunos saem sem saber para onde começar. Nós temos uma grande dificuldade, até no nosso escritório, de mudar o pensamento de profissionais que há uma necessidade de buscar cada um o seu network, cada um o seu relacionamento e fazer a sua carreira independentemente se o escritório leva o serviço, entrega o serviço para ele fazer, né? Total, essa visão que a doutora Letícia expôs aqui para nós, essa compreensão, nós havíamos conversado no nosso programa piloto, não se trata de escolher entre se relacionar, construir um bom relacionamento. A advocacia solitária, ela simplesmente não consegue sobreviver ao mercado contemporâneo, né? Então, você ter a compreensão de gestão de um escritório, o advogado hoje, ele não é apenas o executor técnico, isso é fundamental, é importante, mas ele tem que ter uma visão gestora e empreendedora, né? Então, eu acho que é uma necessidade introduzir essa cultura de ensino jurídico, de relacionar-se, de gestão, de empreendedorismo, né? É uma questão que veio, ficou e permanecerá, né? Os profissionais têm que se aderir a ela. Do contrário, eu acredito que não vai ter sucesso na carreira, né, doutora? Sem dúvida. O profissional sai muito despreparado da faculdade. Então, assim, a advocacia, o exercício da advocacia, ele vem com o tempo. Ele vem com o tempo e há essa necessidade exatamente por esse despreparo que a gente tem dentro da faculdade. O advogado sai da faculdade, ele não sabe por onde começar, ele não sabe por onde esperar demandas. E não é esperar demandas, é relacionamento. É encontrá-las. Exatamente. Total. E somente atrás de relacionamento que a gente consegue entender demandas, saber das demandas e a gente consegue trabalhar com essas demandas. Sim, com certeza. Se eu for contar cada caso aqui que eu consegui cliente, eu consegui fechar contrato, já fechei contrato em fila do buffet de casamento, já fechei contrato numa canoa pescando com um companheiro, enfim, assim, a gente vai conversando, né, assim, vai se conversando, vai se entendendo, né, vai verificando, né, e eu digo mais, tem cliente que se a gente não visita ele,
Mas com certeza, quando você vai visitar, ele tem 1 ou 2 ou 3 demandas que está na gaveta ali. Você começa verdade. a conversar, ele puxa, rapaz, tem esse aqui para te passar. Então, assim, não é difícil, né? Mas olha, nós estamos finalizando esse bloco, né, por tempo aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. Bom, gente, voltando no nosso segundo bloco, no nosso podcast, eu quero passar a palavra agora ao meu parceiro, Dr. Bruno Tinoco, um advogado brilhante, estudioso. Obrigado. Tenho muita admiração por você. Foi uma amizade que veio somar demais aí, nossa. E graças à minha esposa que estudava com ele, na verdade eles alugavam, uma turma aluga umas bancadas no espaço, e um dia ela chegou e falou assim, olha, tem um advogado lá que é estudioso demais, muito inteligente, você tem que fazer uma parceria com ele. E aí, olha só, deu certo. Aqui Network, estamos. né? Aqui Aqui estamos. Bruno de novo. O almoço está garantido, viu, Carlos? Obrigado pelas considerações. Convidem. Isso é relacionamento, gente, é vendo? lógico. Ele ganhou um almoço aqui. Doutora, conte para nós, para o nosso público, como é que foi a criação desse relacionamento, como é que você construiu, como é que você ingressou ao escritório do Carlos Camarota, como é que foi esse network para ingressar ao escritório? Conta só as coisas boas, né? Porque tem muitas coisas meio complicadas no início. Não, né? especialmente o seu acesso aí. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que falar as coisas boas e também falar o que foi de desafio, né? A vida não é só flores. Esse é o problema da moçada hoje, que tá achando que é tudo, que não tem não na vida, né? E tem muito não. Sem dúvida, sem dúvida. O início da advocacia, ele é muito difícil. Para mim, ele foi muito difícil. Eu vim de estágios em escritórios que faziam assessoria para banco. Trabalhava com parte de banco, cobranças, ações de busca e apreensão. E ali eu comecei a minha carreira por ali, no estágio. Quando passei na OAB, eu tive 3 propostas de trabalho. Uma delas, inclusive, foi da advogada que era gerente de uma filial de uma assessoria de banco. E ali eu retomei esse trabalho agora como advogada, até então, nessa assessoria. Trabalhei nesse local por 2 anos. A advocacia, início de carreira, é extremamente difícil. Você não recebe honorários, você trabalha com valores fixos, horário, aquela situação desgastante, viajando com localizadores para ir atrás até de caminhão. Lembrar, né, doutora? Sofrido. Para fazer a apreensão, tem que acompanhar, viaja, faz isso, aquilo, outro, assim, é desgastante. Saí dessa assessoria, foi, assim, comecei ali, saí dessa assessoria, tentei, vou tentar minha carreira e vou tentar me manter individualmente. Grande erro do advogado. A gente não sabe como que funciona a carreira solo, vamos atrás, está aguardando demanda, não tem relacionamento, não tem nada e o negócio vai apertando. Surgiu uma oportunidade, fiquei sabendo que o Carlos estava contratando para um advogado para trabalhar na parte dele de cobrança do escritório. Fui até lá, fiz uma primeira entrevista, gostaram da minha postura, eu falei o que eu já tinha de experiência, não era nenhuma experiência do métier do escritório, mas me sujeitei, falei, olha, aprendo, posso, quero, estou aqui. E assim começamos. Minha carreira com o Carlos começou dessa forma. Eu comecei como advogada de cobrança no escritório.
entre altos e baixos. Assumi uma carteira grande, uma carteira sozinha, tivemos muitos altos e baixos. Durante um período mais baixos do que altos, inclusive, né, Carlos? Muita cobrança, né? Nossa Senhora. Difícil, mas foi extremamente necessário, inclusive, para que eu pudesse amadurecer enquanto advogada. Eram demandas novas, eram outras questões, eu precisei estudar, eu precisei entender como funcionava e assim eu fui crescendo. Eu fui vendo oportunidades dentro do escritório e eu fui abraçando oportunidades e fui crescendo. Nesse crescimento, nesse delongar, você abre mão de várias coisas, você abre mão de estar com família, você abre mão de finais de semana, você abre mão de várias coisas, mas é necessário. Sim. São caminhos, são percursos a se seguir. É um preço a se pagar. Exatamente, né, é um preço a se pagar. E através desse trabalho, o Carlos foi sentindo, foi vendo, veste a camisa, vamos criando uma relação de confiança e através dessa relação é onde estamos hoje na sociedade. Após um período, ele me convidou para ser sócio. E aqui estamos até hoje, estamos numa relação consolidada, sem dúvida nenhuma. Hoje, além de sócio, o Carlos é um grande amigo, um grande parceiro, foi um mentor sem dúvida nenhuma, porque trouxe para mim essa necessidade, essa informação que eu não detinha da necessidade do networking, da necessidade do relacionamento. Me mostrou, Letícia, a advocacia não é isso, não adianta você ficar dentro do escritório batendo petição, você não vai conseguir se consolidar na advocacia, as pessoas precisam te conhecer, você precisa ser vista, as pessoas precisam entender, ninguém vai saber do seu conhecimento, da sua inteligência, de até onde você pode ir se ninguém te conhecer. Então, ele precisa. E a partir disso foram tomando novos rumos. E hoje a gente tem essa parceria aí consolidada. Legal. É verdade. A credibilidade, ela se faz em função de você ser visto e você se mostrar, né? Porque quando você se fica só afastado de tudo, você pode até ter uma credibilidade, mas não é... A pessoa não te conhece. Né? E isso é muito importante. Chega uma parte da advocacia que você tem que passar, mudar o significado. Hoje a Letícia ela representa várias empresas e as pessoas escutam muito. E eu não preciso mais participar. Tem algumas empresas que eu nem participo mais. Ela é minha sócia, a gente é dono do escritório e eu a respeito muito a opinião jurídica dela e tal. E o que eu estou falando isso? Porque todos têm capacidade de chegar e viver da profissão, né? É muito dolorido para mim quando eu vou contratar uma recepcionista e sei lá, vem 100 currículos, vem 20 currículos de advogado com AB. Gente, é muito assim, a pessoa entrar como recepcionista, né? Eu já tive até essa experiência de contratar uma advogada como recepcionista, mas não deu muito certo porque psicologicamente a pessoa talvez não fique tão bem. Assim, quando alguém pergunta para ela, está trabalhando no escritório de advocacia, que bacana, está advogando? Não sou recepcionista. Né? Mas eu acho que assim, a gente tem que lutar, perseverar, estudar, né? Sair da caixa, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, Bruno. Porque exatamente. A construção da carreira, ela se faz muito em cima disso que você disse. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que trazer, no nosso caso, a advocacia, a visibilidade do profissional, aliada à sua técnica, e através daí a construção de relacionamentos e negócios. Nós estávamos conversando, doutora, que a advocacia é uma profissão, um campo muito propício para se negociar, que você consegue monetizar além dos produtos jurídicos, através da construção de um bom relacionamento, a confiança com o cliente. É verdade. Eles passam a nos dar a abertura de outros negócios que não questões jurídicas dele. Sem dúvida. A gente está com o mindset ligado, Exatamente. A gente consegue pescar aquela situação, né, Carlos? Sim, com certeza. Fazer uma intermediação de negócio, uma situação
que gere uma monetização para o escritório e produto extrajurídico, né? A advocacia tem muito isso. Exato. Eu, particularmente, achei sensacional na advocacia. É uma profissão apaixonante exatamente por isso. O advogado, ele é empresário, ele é um consultor de negócios, ele é um consultor jurídico, e isso é excepcional. Ele aproxima pessoas. Exatamente. Intermediações. Exato, são as oportunidades de negócio. Você tem que estar com o mindset realmente ligado, ver as oportunidades de negócio, aproximar clientes. Às vezes você tem um cliente que está com uma demanda, você tem um outro cliente ali que está com uma necessidade, você aproxima questões e aí você vai criando novas redes de relacionamento a partir disso e oferindo lucro. A gente precisa pensar nisso também, obviamente. Sim. Mas são processos, construções, exatamente, né? São construções, exato. Mas olha só, a doutora Letícia estava falando sobre o começo de carreira, né? Eu tenho uma passagem da minha vida que quando eu formei, eu fui atrás de emprego em Rio Verde lá. E aí estava difícil, conversei com meu pai sempre foi um apoiador, assim, falou, filho, monta seu escritório, convida 2, monta o escritório, põe lá e monta e tal. E aí tinha um professor da faculdade, eu chamei, tinha um escritório, falei, doutor, vamos trabalhar comigo, se eu trabalho no seu escritório, eu te dou uma mesa lá para você ir lá passar e... vamos. E aí eu convidei um outro amigo meu, ficamos em 3 lá, no Gamos lá. Enfim, aí eu tinha tive uma grande amiga que era amiga da doutora Isabel Cristina, que era juiz de direito na época e era diretora do fórum. E um dia eu estava numa reunião, conversando com a doutora Isabel Cristina e falando da dificuldade de clientes, e nisso ela, vou começar a mandar cliente para você. Por enquanto é pro bono, mas você vai ter alguma coisa, tá certo. E eu falei isso no sábado à noite, na segunda-feira de manhã, na terça-feira, tinha, sem brincadeira, umas 8 pessoas me aguardando na recepção. Só que eu atendi durante uns 4 meses ou 5 meses, em torno de 200 clientes. Toda pessoa que procurava, ela falava assim, vai nesse escritório que vai resolver a questão. Só que era tudo de graça, né? Foi um aprendizado, né? Eu falei, nossa, eu precisava ganhar dinheiro para pagar a despesa e chegava lá, era 6 a 8 pessoas. Mas foi muito bom para eu aprender a me relacionar com as pessoas. Com 21 para 22 anos, né? Eram cada casos muito familiares, era muita pobreza, era tudo, e você tinha que dar conselho, tinha que tentar resolver. E como vinha da doutora lá, e a doutora sempre que ia no fórum, ela falou, tá aí, como é que tá? Vou te mandar uma cliente. E aí chegou um dia, eu falei, doutora, eu agradeço agora, mas agora eu estou pegando. Aí depois, com isso, eu peguei a Associação Comercial e Industrial, a assessoria lá, me convidaram com 23 anos para ser advogado deles, é uma outra história. E aí eu deixei, mas isso foi um aprendizado muito grande, assim, no início. Relacionamento com pessoas, né? E necessário. Necessário. Sem dúvida. Extremamente necessário. Isso é muito bom. Agora, eu e Letícia, a gente tem uma sinergia muito grande. Às vezes a gente está numa reunião, isso que é muito importante quando você conhece a pessoa, né? O cliente fala alguma coisa, com o olhar que a gente verifica, um fala com o outro assim, a gente sabe realmente se o negócio vai dar certo ou não, enfim, eu acho que teve muitas passagens dessa que é muito importante, né? Enfim, eu acho que a gente tem que sempre estar voltado a outros negócios, grandes negócios. E aí, Bruno, me conte um pouquinho também aí, como é que é o seu relacionamento, Carlos, hoje em dia? O nosso escritório, ele se identifica muito com o tema do nosso programa. Nós estamos nos relacionando profissionalmente há alguns meses, né, os nossos escritórios. E é um escritório que, de fato, tem essa pegada negocial de construção de relacionamento. E nós estávamos comentando, de que é necessário o advogado ser um vendedor. Porque os honorários nada mais são do que uma venda, um produto jurídico. Quando os nossos clientes, né, doutora, sentam à mesa conosco, você tem que convencê-la a comprar o quê? Seu produto técnico. Então, há necessidade de ler sobre venda, sobre persuasão. Então, essa gestão, essa capacidade de gestão do advogado, hoje ela é fundamental e acredito que vocês também desenvolvam isso internamente,
né? Porque se a gente não consegue vender, a gente não desenvolve o outro aspecto nosso, que é o técnico. Sim. Então, você vê como ambos são importantes, né? É verdade. Se você tem a técnica e não sabe vender, Carlos, doutora, a sua técnica, você não vai desenvolvê-la na prática, né? É verdade. Eu tenho, assim, eu converso muito com os nossos advogados de termos como meta fazer uma reunião com o cliente, eu não saio da mesa se o contrato não estiver fechado. Então, assim, de todos a gente utilizar de tudo que a gente consegue no quesito de vendas, de ser, inclusive, além de advogado, um profissional que se vende no mercado enquanto advogado, e a gente sair com o contrato fechado. Então, isso para mim é sempre o objetivo. Eu sentei com o cliente, fecho o contrato. E tem toda uma preparação, né? Isso. Sim. E eu digo mais, assim, a gente ouve, né, a aflição do cliente e tenta, de uma forma ou de outra, de uma limitação do que pode ser feito, para a gente tentar resolver e tentar fechar o negócio, né? Eu vejo alguns profissionais voltados aí muito financeiro, muito valores lá, e o nosso escritório a gente até um pouco não sabe, até muito cobrar, né, doutor Letícia? A gente faz o nosso preço é mais, não é tão vultoso assim, mas é porque a gente tenta resolver isso, a gente vai crescendo, vai aumentando a base. Um cliente às vezes fica satisfeito e aí indica o outro, e é uma questão. E principalmente pela rede de relacionamento. O que a gente busca? Eu quero fidelizar o meu cliente, eu quero ter o meu cliente, eu prefiro hoje, às vezes, receber menos, mas eu colocar este cliente na minha rede de cliente, Total. aí eu sei que ele vai me trazer, às vezes, outros clientes, outras questões, eu vou ganhar muito mais posteriormente do que, às vezes, a gente colocar um preço lá em cima. Eu perco esse cliente e eu perco oportunidade de várias outras negociações. Ter uma visão macro, né, doutora? Tem que ter essa não visão micro macro. daquele momento específico, claro, né? Claro. Tem que sempre ser dessa forma. Você dá uma olhada para a câmera que está pagando, a câmera aí. Certo. Essas questões. O pessoal não repara não que é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Até o Bonner, às vezes, na apresentação, porque nós não podemos errar, né? Mas Equipe maravilhosa aqui. Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos passando uma fase de mudança e quem vai continuar no mercado é quem se atualizar, não somente tecnicamente, mas aprender a ter parceiros, aprender a conviver em grupos, porque sozinho vai ter muita dificuldade. A competição é muito grande, consequentemente, os valores dos serviços diminuem. Hoje não tem mais, a não ser que você seja muito renome, você tem um valor que é gigantesco, enfim. E eu acredito muito nas pessoas que, quando a gente faz uma parceria, dá certo, só tem a somar. O que eu digo para a moçada? Vá atrás de profissionais de todas as áreas e faz uma parceria. Se você não sabe essa matéria, procure quem sabe e faz uma parceria. Aprenda a vender o produto e trabalhe com a pessoa. Divida o seu ganho, mas com certeza você vai ter aí um sucesso. Eu fico vendo algumas pessoas que querem ir sozinho no percalço por, sei lá, vaidade ou por achar que vão ganhar mais. Mas nenhum grande escritório se faz por uma pessoa só, e sim por um grupo. A advocacia ela é uma profissão essencialmente coletiva, né, Carlos? O advogado solitário que quer caminhar só, ele só chega à página 3, isso é uma realidade. Né? De fato. Então, você se relacionar, inclusive com outros advogados, e tem até uma barreira, o advogado acha que os outros advogados, os outros escritórios são concorrentes, quando na verdade pode ser um aliado. Perfeito. Não é verdade? Cada um na sua expertise, na sua experiência, se somando. Então eu não consigo enxergar a advocacia de outra forma, a não ser de forma coletiva. Né? Não, concordo plenamente. Eu acho que a advocacia hoje, ela, como bem dizemos, está mudando a cada dia.
e fico muito lisonjeado ainda de estar trabalhando no mercado e viver dela, né? Então isso que é muito importante. E, doutora Letícia, me conte aí, parece que você vai casar, como é que é os preparativos juntamente com o trabalho, com vida, como é que está o estresse disso aí? Estressante. Estressante. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Essas outras demandas que a gente acaba tendo aí no dia a dia tomam um tempo significativo. Mas estamos aí, enquanto mulher que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, precisamos, inclusive, nos ovacionar por isso. Estamos caminhando. Tem um casamento para poder organizar. Dentro, inclusive, assim, estou tentando me organizar com muita antecipação, porque a gente, acredito como a grande maioria das mulheres ainda prioriza bastante a carreira, então a gente tenta somar, vai tentando agregar à medida do possível todo esse contexto, mas está dando certo. Oh, maravilha, maravilha. E o Bruno também, aqui, além de advogado, pai, já está esperando a segunda filha, né? Segundo filho, olha que delícia. Né? Nós estávamos conversando no bastidores, né, doutora, em off, Verdade. essa condição, olha que interessante, assim que a doutora chegou, Carlos, de como a gente precisa construir um tempo para nós, né? A nossa vida é tão corrida, somos advogados, somos empreendedores, temos os nossos negócios paralelos, e como é necessário, né, doutora, construirmos nessa vida agitada o nosso tempo. O nosso tempo. Dedicação pessoal, dedicação para a família. Exatamente, termos algumas prioridades, nos priorizarmos fundamental. em certas questões, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é necessário. Parabéns. Obrigado, doutora. Pelo filho, pela família, fico muito feliz. Casamento é muito bom, você vai entrar pro time, tem os seus desafios, tá? Eu já tô, meu Deus, casei em 2014, hein? É mesmo. O ano que vem faço 10 anos, sensacional. Bem, bem-vindo ao time. Obrigada. Nós estamos finalizando o nosso programa de hoje. No próximo bloco estaremos aqui com o Dr. Guto, que ele é um diretor executivo da TV Ponta Negra, lá de Rio Grande do Norte. O Leonardo Nunes, mais o doutor Eliel, que vai estar aqui nessa bancada. E espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo. Esse é o nosso segundo programa e esperamos vocês na próxima quinta-feira. A gente vai trazer um outro convidado. E eu quero agradecer, doutora Letícia, por aceitar esse convite. Eu sei que seu tempo é complicado. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, por mais uma vez a gente estar junto aqui. Prazer. E gostaria de só agradecer a Deus e aos nossos colegas por isso. Foi muito prazeroso, doutora, tê-la aqui conosco. Muito obrigada, igualmente. Foi um programa fantástico, tenho certeza que o pessoal vai gostar do convite ou do conteúdo. Tá? Muito obrigada, foi um prazer. Que bom. Foi um prazer estar com vocês. Ótimo. Obrigada a todos. Valeu. Gostaria de dar boas-vindas ao Guto, nosso ilustre convidado ao programa de hoje, Negócios e Networking. Teremos o privilégio de ouvir suas experiências, seu case de sucesso, seu vasto relacionamento que para nós nos ilumina com a sua presença no programa no dia de hoje. Guto, conta um pouquinho para o público, para os ouvintes, sobre sua experiência, sobre sua carreira profissional, como no segmento de comunicações. Você que é o diretor executivo da TV Ponta Negra, afiliada do SBT Nordeste, e tem aí 35 anos de experiência no segmento de comunicação, e não para por aí. A gente sabe que o seu forte é o networking, é o seu relacionamento, é business em alta performance. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por gentileza. Obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Obrigado, Eliel. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. E a trajetória, ela
ela é uma caminhada que começou lá atrás, como sempre, toda ela, mas quando eu conheci o caminho da comunicação, através do meu sogro, o senador Carlos Alberto, já falecido, que foi o meu maior professor profissional. Um homem incansável, um homem além do tempo dele e um homem perfeccionista. E quem tivesse junto dele ou era perfeccionista, não tinha outra alternativa. Então, ser incansável era uma marca dele. Não parar de pensar e de projetar e de planejar era outra marca dele. E assim ele formou um time, assim ele formou a mim, assim ele formou a Micarla, que é a nossa CEO, a Rose, que é outra filha dele, a Priscila, que é outra filha dele também, aonde ele cobrava, porque era melhor cobrar em casa do que ser cobrado na rua. E nessa caminhada a gente começa a lidar, no caso a gente não, eu comecei a lidar com a área comercial. Ele me colocou para começar na área comercial e eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de fazer relacionamento. E quando você está na área comercial, você tem que fazer relacionamento, você tem que se comunicar e você tem que respeitar o outro também, ter ansiedade da abordagem. Mas tem uma história muito bacana que eu conto dele. Uma vez ele ligou para mim 2 horas da manhã, quando ele chegava de Brasília, e ele chegava em casa, ligava a TV e ligava o rádio. Eram as 2 coisas primeiro que ele fazia. E aí tinha um comercial passando. E aí ele ligou para mim, eu atendi o telefone, era telefone naquela época, não tinha celular. E ele disse, Guto, que comercial é esse do Rei dos Colchões que está direto no ar? Aí eu disse, senador, desculpa, eu estava dormindo. Ele disse, eu não perguntei o que você estava fazendo. E aí, na sequência, ele disse, qual é o desconto desse cliente? Será que não está um desconto muito alto? Eu disse, eu posso lhe responder amanhã? Aí ele disse, é a última vez que você me responde amanhã é o que eu lhe pergunto hoje. Então, esse foi o professor. Esse foi o cara que cobrava. Lamentavelmente, ele só passou 10 anos com a gente, porque ele faleceu por conta de um câncer, ia completar 52 anos de idade. E com isso, parecia que ele sabia que ia partir cedo. E ele ensinava muito rápido, melhor dizendo, muito intensamente. Era de domingo a domingo. Almoço de domingo era trabalho. E não me arrependo dessa escola, muito pelo contrário. Tive uma outra grande escola também, o Exército. Eu fui soldado, eu servi no 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada em Pernambuco. E no Exército a gente aprende o que é hierarquia, a gente aprende o que é respeito, a gente compreende o que é disciplina, a gente aprende a ler cenário, e ler cenário sem preconceitos. Você não pode ler o adversário sobre os seus conceitos sobre ele. Você tem que procurar ampliar isso para você conseguir lê-lo da melhor forma, para que aí sim você faça a sua ação. Então, essa caminhada de conviver com o cliente, da magia, da venda, é encantador, é encantador. Hoje eu já convivo com netos de clientes que eu convivi lá atrás com os avós desses netos. Então, eu convivi com o avô, convivi com o filho e convivo hoje com o neto. São 3 gerações. E quando você chega a conviver com 3 gerações, você tem que se adequar a essas gerações, porque elas são diferentes. O avô era de um jeito e era de uma forma. O filho era de um jeito e era de outra forma. E o neto agora é de outro jeito e de outra completamente forma diferente. Então, você observar tudo isso e se encaixar em tudo isso. Eu ouvi uma vez, eu não me lembro quem foi que teceu esse comentário, mas acho que foi numa palestra que eu estava, e que o cara disse assim, para mim só existe uma geração, é a geração fluida. E a geração fluida, ela não tem idade. A geração fluida é aquela que se adapta ao momento da melhor forma. Então você pode ter uma pessoa que tem uma certa idade, mas é super flexível, adaptável, conectado. E você pode ter também um jovem
que é inflexível, que não é conectado. Então, o desafio é sermos fluidos. A água, quando passa no rio, na beira do rio, ela é completamente fluida. Ela vai se adaptando à margem do rio e ela vai seguindo o curso. Então, como sermos adaptáveis nesse mundo tecnológico, nesse mundo imediatista, nesse mundo que vira paisagem muito rápido as coisas, a gente perde a percepção. Então, como fazer isso? Com atenção, dando atenção. Eu falo às vezes a diferença entre ouvir e escutar. Quando você ouve, você pode estar ouvindo o cara e está fazendo um bocado de coisa. Quando você escuta, você está dando atenção e processando o que ele está falando. E na venda a gente precisa escutar. A gente precisa escutar o cliente falar. A gente tem que se preparar. Porque uma preparação já é uma vantagem no cenário futuro. Porque você se estruturou. Eu pergunto às vezes o signo de um cliente. Qualquer informação que eu tenha dele, o time de futebol, isso para uma venda, qualquer informação dessa, ela é fundamental. A técnica, ela tem que ter. Mas você precisa compreender que é um ser humano que está do outro lado e não uma operação técnica que está diante de você. Você procura encontrar pontos em comum, é isso? Pontos em comum e pontos que você sabe que existe no outro e que pode vir ser a favor para você quebrar o gelo da venda. Ótimo. E até uma leitura para você traçar o perfil do cliente também, né? Fundamental. Então, por exemplo, existe uma técnica chamada rapport, que você pode fazer também, onde você procura corporalmente, você procura estar em sintonia com o cliente. Mas se eu estou corporalmente em sintonia com o cliente e eu sei também que ele tem 54 anos de idade, ele gosta de jogar tênis, que ele surfa, eu consigo construir um papo melhor com alguns elementos do cotidiano, do dia a dia daquele cliente. E nesse mundo meu comercial, eu fui construindo amigos, fui fazendo relação. E cheguei a ser vice-presidente da Abert por 10 anos, onde me deu uma amplitude muito grande na minha network, onde a Abert é uma associação de todos os veículos no Brasil de rádio e televisão. Então ela abrange não só uma bandeira, o SBT, ela abrange outras bandeiras também. Então isso ampliou. E chega um momento da vida que algumas pessoas percebem em você algumas coisas que você ainda não percebeu. E essa network chega um momento que ela pode vir a ser monetizável. E aí foi um amigo que uma vez me chamou e disse: eu estou precisando conversar com o cliente, me consegue um contato com ele? E eu conhecia o cliente. E aí eu fui estudar um pouco sobre o que era um tema tributário. Eu estava com um advogado que estava dando toda a estrutura técnica da reunião e tal, mas eu tinha aberto a porta. Eu tinha levado credibilidade para aquele lugar. E dentro da credibilidade, eu pontuo uma outra coisa importante. Obrigado, Guto. Vamos cortar um pouquinho aqui. Vamos retomar após o intervalo, tá bom? Para continuar com a experiência. Um abraço. Vamos retomar e introduzir o quarto bloco com as expressões do Guto, explicando para o público, para os ouvintes, como que foi essa mudança de segmentação, por assim dizer, onde ele exerceu cargos de alta performance dentro do segmento da comunicação, e como que foi que ele resolveu monetizar o seu relacionamento. Vamos ouvi-lo. Boa essa. Você tem uma network, você tem um relacionamento e, como eu falei um pouco antes, alguns amigos
tinham relações que precisavam abrir portas e não conseguiam abrir, não conseguiam um bom contato com aquele cliente. Então eu abri uma vez, tive um bom contato, abri a segunda vez, tive um bom contato. Foi um tema jurídico que eu levei, como eu já disse, estava com um advogado tecnicamente preparado e tal, e eu abri a porta com credibilidade. E aí, falando de credibilidade, eu gostaria de pontuar uma coisa. A marca mais importante que você tem é a marca da sua trajetória, é a sua marca. Essa marca, você não transfere ela para ninguém. E você tem que construir ela com credibilidade, porque esse é o maior ativo. A sua marca não vira cifrão. A sua marca, ela só tem um cifrão, credibilidade. Então ela tem que ser reta, ela tem que ser justa, ela tem que ser humilde, ela tem que ser simples, ela tem que ser fácil. Isso está nas nossas pessoas. Quando a gente nasce, a gente começa a se vender para os nossos pais, para querer a atenção deles. Depois a gente se vende para aquela garota da escola que a gente quer namorar. E depois a gente está se vendendo para o mercado, seja ele qual for que a gente vá atuar. Então a marca tem que ter credibilidade. E é com credibilidade que aí eu comecei a navegar com alguns amigos, com alguns escritórios, como aqui estou com vocês hoje, né? Que a gente já tá caminhando numa relação. E você experiencia outras coisas. Hoje eu penso em fazer direito, tá? Porque já estudei tanto, porque tudo aquilo que eu vou também conversar, eu procuro estudar aquilo. Não sou advogado, eu gosto de dizer que eu sou vendedor, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dessa profissão, porque eu não concordo em dizer que a venda é uma magia, porque a mágica não é verdade, você apenas não viu e não entendeu. A venda é um encanto, mas um encanto verdadeiro. O bom vendedor não é aquele que vende gelo para esquimó. O bom vendedor não é aquele que fala melhor. O bom vendedor é aquele que entende o que seu cliente precisa e leva para ele essa comunicação da forma mais simples e transparente para ele entender. E isso faz uma boa comunicação. O bom vendedor, ele estuda o que ele vende. E ele compreende como que o outro vai comprar aquilo que ele vende. Isso é básico numa venda. Você tem medo? Tem. Mas precisa enfrentar o medo. A venda sem resiliência não vai. Você mata muita coisa nas costas. Um xadrez. Você tem que ver as jogadas à frente, mas ter a resiliência para aguentar, dizer, calma, não é o momento. Agora não é momento do cavalo, é momento só do peão. Agora é momento do bispo. Então, você tem que ter essa tranquilidade, essa resiliência de suportar aquilo que você já está vendo como certo, mas o outro não viu como certo. É notório, Guto, que você domina a arte da venda. Você tem uma mentalidade de crescimento ilimitada. Você, para nós, é imparável. Como você teve um mentor, nós temos o privilégio hoje de dizer que você é o nosso mentor. O Léo toda semana chega em mim e fala, cara, você não vai acreditar o que o Guto fez, é isso, aquilo. Eu falo, cara, mas isso não surpreende, né? Tive o prazer de conhecer de perto, inclusive. Lisonjeado, tá, Guto, pela sua presença aqui. Um cara, assim, fantástico, tanto no espiritual, até falei isso no outro programa, como profissional, um cara referência. Até brinco, né, que nosso mentor, né, tá aí presente. E eu queria, aproveitando o gancho, Guto, que você falasse um pouco, né, nosso programa sobre negócio network. A gente teve o prazer de se conhecer em Curitiba, né, no jantar na Associação Comercial do Paraná, pra você ver. Nem sua casa, nem na minha, né, no campo neutro. A gente teve o prazer de se conhecer em Curitiba. Foi uma conexão imediata, vamos falar assim, né, através do Léo. Eu queria que você contasse um pouco como que você conheceu o Léo, como que foi um pouco dessa trajetória de negócio de vocês através do network. Eu conheci o Léo justamente por conta de um network, de uma rede de relacionamento, em que um amigo em comum disse assim, não, é interessante que ele conheça o Guto. É interessante que o Guto conheça o Léo.
Então, esse negócio e network, eles caminham completamente juntos. Existe uma frase clássica que fala que negócios, amigos à parte. Essa frase, na minha leitura, ela vem de um cara que ele achou que o outro era amigo e o outro não era amigo. Aí quando o negócio não deu certo, aí ele disse, não faço mais nunca negócio com amigo. Ele não conhecia o amigo, ele achava que o amigo era amigo. Porque não há negócio melhor do que um negócio que você faz com um amigo. Agora você precisa também compreender o seu amigo, porque há momentos que ele é seu amigo, mas ele não é o ideal para aquele negócio. É por isso que muitos produtos bons no mercado perdem a credibilidade completamente, porque você entregou para um amigo vender. E aquele amigo não era o amigo ideal, não tinha estrutura, Perfil. passou para um outro amigo do amigo, e daqui a pouco o produto bom estava banalizado. E o mercado não via mais aquele produto como um bom produto. E o que foi que teve? Não faço mais negócio com amigo. Não se faz negócio com amigo. Não, negócio é feito para se fazer com amigo. Se não é com amigo, vai ser com inimigo. Você vai chamar o inimigo para fazer um negócio? Não faz sentido algum. Agora, compreenda quem é o seu amigo. Isso volta para a leitura da venda. Tenho o produto. Vou colocar com qual cavalo para eu caminhar? Qual a charrete ideal que eu vou colocar esses cavalos que vai planilhar com a gente? Que vai fazer a jornada com a gente? É lendo as suas ferramentas que você estrutura melhor a travessia que você tem que fazer. É dada a capilaridade de produtos que você tem para trabalhar que você vai escolher quem vai ser o responsável por essa infiltração no mercado. Tem que perfilar. Senão você acaba prostituindo o produto, que é exatamente o que você disse. Você prostitui o produto continua bom, mas o mercado não o vê mais como um bom produto. Então, às vezes você tem uma lista de produtos e a vontade de apresentar tudo de uma vez. Não, pega aquele que é melhor. Vai lá e observa. Não, vou por aqui. Para esse cliente eu vou com esse produto. Para esse outro cliente eu vou começar por aqui. Abre a porta, ganha credibilidade. E depois você vai caminhando. A autoobservação é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu não sou perfeito, mas tem hora que eu coloco músicas de alguns hertz, músicas do Egito, que tem umas músicas aí que estão agora na internet e tal, tem uma que é calmante, cerebral, é uma música que para mim faz bem, mas experimente aquilo que faz bem para você, experimente aquilo que te relaxa. Eu gosto de surfar, eu gosto de jogar tênis, e eu procuro, quando estou fazendo aquilo ali, eu fazer só aquilo ali. Porque quando você jogar tênis, pensando nas coisas, a bola não anda. Ir para o mar, pensando numa série de coisas e não estar pensando em prancha, água e vento, vai levar uma vaca. A onda vem e ele te põe para baixo. E quando você está ali, todo meditativo, prancha, mar, vento e você sendo um elemento só, a onda te pega e você surfa a melhor onda. E é justamente esse equilíbrio que você demonstra, Guto, que nos faz admirá-lo muito. Saber lidar com todas as áreas da vida, como marido, como pai, como profissional, como uma pessoa espiritual, isso realmente nos ensina muito, nos instrui. E por isso nós temos essa honra dupla. E foi através justamente, Guto, do networking, que você já fez a introdução, que nos levou a fazer negócio. Hoje a gente costuma brincar que nós somos amigos, sócios e irmãos. Porque hoje a gente tem vários negócios, várias frentes, graças à nossa junção, né? Inclusive o Eliel, o Dr. Bruno, o Dr. Carlos Camarota, criamos essa, vamos dizer, essa família de negócios. Agora, conta para o público, para o Eliel, um pouquinho disso, como é que surgiu isso? Veio através do direcionamento, como é que eu passei a ganhar confiança, porque você é perfilador, como que a gente passou a de fato ganhar a sua confiança?
A confiança, ela é construída no momento mágico, ela é construída no dia a dia, ela é construída principalmente na simplicidade. Na simplicidade. Eu tive a oportunidade de receber essa semana lá em casa 2 amigos, você conhece também, Tiago Barreto e Tiago Carneiro, pessoas de altíssimo nível, mas tão quanto o nível alto deles, técnico e profissional, alto o nível deles de simplicidade. Você pode estar bem vestido, e é para estar bem vestido. Uma marca tem que estar bem vestida, tem que estar bem embalada, mas ela tem que ser simples. Quando a marca está bem embalada e ela não é simples, ela está distante. Então, quando a simplicidade a gente percebe na relação e a seriedade também, a confiança começa a ganhar adubo e vai ficando em pé. Confiança é um movimento da relação que existe no momento que você perde. Mas eu diria que quando você uma vez perder a confiança em alguém, não coloca a culpa no outro. Olha para você. Você não observou direito. Você não observou direito. Você que deu crédito a mais. As pessoas dão sinais, né? A autorresponsabilidade, né? Deixa de observar esses sinais e acaba culpando o próximo por algo que nós mesmos deveríamos ter observado. Na hora que você dá para uma pessoa aquilo que ela não tem condição, você dá uma Ferrari para o cara dirigir, e o cara só sabe dirigir moto, e você já deu uma Ferrari para ele. Vai dar um problema, você vê, não confio mais em você. O problema não foi dele, foi seu. Então, essa network e negócio, a gente se vende o tempo inteiro. A primeira linguagem que o ser humano aprende é a linguagem corporal. A gente não entende português, chinês, japonês, italiano, russo, quando a gente nasce. A gente não entende a língua. A linguagem verbal a gente não entende. A gente começa a ter a linguagem corporal de observação de comportamento do pai e da mãe. Então, poxa, todo dia o pai chega e pega uma cerveja. Todo dia o pai chega e pega uma cerveja. Com 4 anos de idade, o filho vai chegar em casa da escola e vai querer fazer o quê? Ir lá pegar uma cerveja. Não, você não pode beber, meu filho. Eu não estou entendendo. Por que eu não posso beber? O papai faz isso todo dia. Ele não sabe o que é bebido. Você tem um filho, nunca mande ele pegar a cerveja sua. Nunca mande ele pegar o vinho. Vá lá e pegue. Ele é seu. Então a linguagem corporal, ela é muito importante. Quando você sai de casa, qual é a reunião que você vai ter? O que é que você vai fazer? Como vai ser o seu movimento? Abre seu guarda-roupa. E olha a escolha do que você vai fazer conforme o que você tem a percorrer. E aí você diz, eu vou com essa roupa hoje. O Guto até, numa situação específica em Curitiba, no almoço, ele tinha até pontuado isso comigo. A gente tinha almoçado junto, né? Exato. Depois a gente fomos jantar. E aí ele falou, cara, sua postura já está diferente. Sua linguagem corporal está diferente. Você já pegou o que estava incomodando. Então, assim, isso é muito importante. Esse posicionamento, essa postura, do jeito que você se posiciona, dá para saber se eu estou prestando atenção ou não. Isso é muito importante. Então, ele é um cara observador nato, né? Dá para perceber. Isso ajuda ele a evitar vários percalços, né, Guto? Sem dúvida. Guto, deixa para os ouvintes um recado, uma sugestão, se é possível, e qual que é os meios que eles podem utilizar para alavancar negócios, para alavancar carreiras, seguindo aí a questão dos negócios, network. Deixa um recado para todos, que nós vamos finalizar o nosso programa. Nos sentimos muito honrados com a sua presença, sabemos que você teve que se deslocar de Natal para cá, nos sentimos lisonjeados com a sua presença e com a sua disponibilidade. Deixa um recado para os ouvintes, para que eles possam meditar e, quem sabe, mudar, virar uma chave em suas vidas. Primeiramente, eu agradeço a você, Léo, a você, Eliel, ao programa Negócio Network. E a primeira coisa, sempre terá
Deus acima de tudo. Sempre. Respeita isso. Sente isso. Tenha fé. Fé é entregar. Faz a tua parte e entrega. Então, o recado que eu deixo para você. Olha como é que está o seu papo com Deus. Faça a sua reza, mas faça a sua oração. Converse com Ele. Ele já está do seu lado, desde que você foi concebido. Se conecta com Ele, porque tudo vai se transformar. Isso não é mágica. Isso é realidade. E depois, se prepare, faça a sua parte. Esse binômio, fé e você fazer a sua parte, é sucesso. E seja incansavelmente próspero. Não olhe para trás para remoer. Foque para frente com o aprendizado do que viveu. E erre, porque quem erra, aprende. Erre e aprenda, não tenha medo de errar. Porque errando a gente cresce. E aprende. Eu que agradeço demais estar aqui com vocês. Obrigado, Guto. Sem Obrigado. dúvida, essa é a chave para uma vida extraordinária. Agradecemos a sua presença, né, Eliel? Obrigado. Obrigado. E até o próximo programa, vamos ter um novo convidado aqui conosco. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.